Mercoagro Talks 2026, a gente conversa agora sobre soluções em suporte para vendas para o departamento de comércio, departamento comercial das indústrias, das empresas e do uso de IA no suporte a todo esse processo. Eu converso com o Daniel Reginato, que é o CEO da Redrive. Boa tarde, bem-vindos. Excelente tarde, obrigado pelo convite. Estamos aqui para colaborar com o evento. Eu vou te pedir para você contar um pouco para a gente, um pouco da história, né? Como é que surge a Redrive? Era um gargalo, essa demanda chegou. O departamento comercial sempre foi algo sensível, porque tem pessoas, né? E você tem um cliente, e você tem que ter o histórico de tudo isso, a interação de tudo isso. Então, é aí que surge? Como é que surgiu a Redrive? Me conta um pouco disso. Legal. Surge de dores de empreendedor mesmo. Eu fiz uma carreira executiva por 16 anos, saí de programador até diretor de uma grande empresa, uma das maiores empresas de educação do mundo. E aí, nesse meio período aí, eu também empreendi. Eu acabei tendo minhas franquias e eu comecei a ter bastante dificuldade. Depois de 2015 para frente, comecei a ter muita dificuldade para vender. E eu fazia todo o processo que a franqueadora orientava e a gente não conseguia escalar o negócio. E aí eu acabei largando minha carreira executiva, fui para as minhas operações e durante 2 anos eu comecei a testar tudo que se falava de marketing digital, tudo que se falava de vendas, tudo que eu sabia que funcionava especificamente para comercial, treinamento de equipe, gestão comercial, até trouxe profissionais de fora para trabalhar na minha operação em Curitiba e ainda assim quando eu colocava eles na minha operação não funcionava. Não entendia muito bem naquele momento o que estava acontecendo com o mercado, porque... Os profissionais estavam ali, eram até profissionais que performavam em outras cidades. Quando eu botava na minha operação em Curitiba, essas pessoas, definitivamente não conseguiam fazer a mesma performance. E com o negócio, eu já estava sofrendo na área comercial há bastante tempo. Eu sou de produto, eu faço sistemas desde os meus 12 anos, já sou um quarentão, então tenho uma longa jornada no desenvolvimento de produtos. Eu acabei largando a minha carreira, fui para o negócio e passei esses 2 anos dentro do departamento comercial, entendendo como que eles trabalhavam, quais eram as dores, e testando mesmo o que funcionava e o que não funcionava. Em 2019, a gente encontrou um caminho novo que ninguém estava falando, que era segmentar público no Instagram e a gente falar diretamente com as pessoas no WhatsApp. A gente foi muito precursor naquele momento, porque não tinha ninguém olhando para o WhatsApp como um canal de comunicação. Como negócios, exatamente. Né? E aí, quando a gente começou 2020 muito bem no negócio, acabou vindo a pandemia e o nosso negócio fechou. Eu era escola para adultos, as escolas ficaram 2 anos fechadas. Só que eu já tinha descoberto uma forma de fazer esse produto e foi assim que nasceu a Redrive, na verdade. Né? Eu já tinha validado ele como produto e pelas minhas dores de empreendedor no meu negócio. E aí eu comecei um negócio novo durante a pandemia. E a gente prosperou muito nesse período. Né? Em apenas 26 meses a gente já tinha mais de 2.000 clientes. A gente atende hoje 30 países diferentes com a nossa solução. Não é uma solução para o Brasil, não, é mundo. É mundo, não. Hoje a gente tem bastante cliente em Portugal, tem América Latina aqui, tem Estados Unidos, temos clientes na África também, dores Ásia. Comuns. Isso dá para dizer assim, as dores de um departamento comercial são comuns. Tecnicamente falando, a empresa ela só tem uma forma de ganhar dinheiro, que é fazendo vendas. Né? Não existe outra forma da empresa gerar dinheiro no seu caixa. É vendendo. Né? Ela precisa atrair clientes para dentro. E isso é um processo universal. Né? O ser humano já faz vendas desde antes da gente conhecer como comércio. Né? A troca ela já era algo que já existe, já é um processo milenar. Quando a gente olha para as empresas, né, toda empresa precisa vender. E isso não é uma exclusividade para nós brasileiros. É um cenário que toda empresa em qualquer lugar do mundo ela precisa. E aí a nossa solução acabou tendo uma adesão assim, até surpreendente, porque a gente mirou muito no pequeno empreendedor brasileiro quando a gente construiu a solução. A ideia era... eu já estava entendendo lá em 2019 que o nosso mundo ele ia passar por uma transformação muito grande. Por quê? Em 2019, eu cresci ouvindo, né, a minha carreira inteira, ouvindo que a minha profissão era a profissão do futuro, né, desenvolvimento de sistemas. Em 2019, eu vi uma inteligência artificial construindo o sistema inteiro sozinho. Quando eu entendi que a profissão do futuro ia acabar, falei, bom, o resto do mercado vai sofrer um abalo sísmico, né? E aí, de certa forma, a ideia da Redrive foi a gente trazer muito de tecnologia para ajudar as empresas a passarem por essas transformações ao longo desse processo. E a gente começou, basicamente, pela área comercial, pelas dores que a gente tinha.
E depois a gente foi avançando. Uma série por exemplo, eu começo assim, uma série de vendedores, né? Vamos pensar um pós-Mercoagro, né? Eu tenho vendedor, aí eu tenho follow, que vai ter que ser atendido. Se esse follow não for feito, ele já começa a defasar. Ele defasando, ele perde a grande oportunidade de vendas, né? E aí o controle de tudo isso é realmente algo muito grande de ser feito apenas intuitivamente, né? A maior parte das vendas, na verdade, 80% das vendas, ela está exatamente nesse contato permanente com o cliente, né? 80% das vendas, elas estão basicamente dentro desse follow-up, né? Desse contato que eu tenho que ter com o cliente. Então, se a gente só manda uma mensagem, só faz uma ligação, a chance de a gente vender é muito pequena. Agora, se eu mantenho o contato, se eu demonstro interesse, se eu levo a minha solução para frente, a gente consegue ir atraindo aquele cliente, ir mostrando, ir nutrindo, vai gerando engajamento, vai gerando confiança até que a venda acontece, né? As nossas soluções, elas vão desde até antes, muito antes desse follow, que a gente começa a nossa solução, e isso talvez é a coisa mais única que a gente tem, né? Nenhum concorrente nosso tem isso. A gente consegue entrar no circuito da venda lá na geração do lead. Né? Então, as empresas, elas ficaram muito amarradas só no inbound, em pagar tráfego, em ter agência para atender. A gente propõe um conjunto de soluções ali que você consegue gerar muito lead. Porque não tem mais, não existe um canal, né? É um conjunto, né? A gente tem muitos canais e todos eles funcionam. Então, se você, por exemplo, como ferramentas de matéria-prima para o vendedor, que é essa nossa primeira etapa como solução. A matéria-prima do vendedor é lead, é contato. Só que a gente tem muito dado público, muito dado aberto. Então, os dados que essas pessoas têm no Instagram, as pessoas que participam de grupo do WhatsApp, as pessoas que já te chamaram, todas as pessoas que você já se relacionou, pessoas que vêm do LinkedIn, Cadastro Nacional de Empresa, Google Maps, Bing Maps, tudo isso são fontes de dados que a gente utiliza para ajudar a montar, né, uma matéria-prima ali para o vendedor poder trabalhar. Depois a gente entra numa segunda etapa, que é a etapa da ativação. Então, como que não adianta também eu ter um monte de leads se eu não tenho equipe para trabalhar, se eu não tenho como acessar essas pessoas. Então, o que a gente faz a gente, de certa forma, prepara essa base e aí a gente manda mensagem em massa para a gente atacar, de certa forma, essa carteira de clientes. E aí a gente começa a entrar numa terceira etapa de Redrive, que é a parte de escala mesmo, onde a gente vai automatizar os processos, vai colocar inteligência artificial para que a empresa consiga atender cada vez mais clientes, né? Isso que o Daniel estava falando, né? A gente está falando da IA, da automação, mas para a Redrive, inteligência artificial já está no DNA da empresa, né? Isso, desde 2019 a gente já estava estudando, em 2020 a gente já lançou as primeiras soluções e elas já vieram com inteligência artificial. Mais recente, em 2022, a gente teve o lançamento com mais profundidade, né, do ChatGPT, e aí o mercado inteiro teve que se reinventando e está se readaptando. Em 2023, a gente já fez uma solução junto com o Google, que é o que a gente chama de Maestro, que tem toda a tecnologia Google Gemini por baixo, mas que é um agente treinado exclusivamente para vendas, que conhece de gatilho mental, PNL, vendas, atendimento, e ele só não conhece duas coisas. Ele ainda não conhece o teu cliente e ele não conhece a tua empresa. Então, com duas informações simples ali que a gente consegue pegar, ele já é um especialista em vendas dentro do teu negócio. Então, a gente já tem isso há muito tempo, a gente já usa... Testado, muito bem testado, com muitos clientes usando, e ele realmente faz muita diferença no atendimento geral das pessoas. E ele consegue dar uma uniformidade ou a equipe inteira trabalhando ou pensando da mesma forma, recebendo o mesmo tipo de... Acho que muito mais do que isso, né? Porque quando a gente tem uma conversa acontecendo, toda conversa ela é única, né? Você tem uma sequência que não é uma coisa padrãozinha, formatada, prevista, né? Exatamente. Então, uma das coisas que a gente tem dentro da plataforma a gente já tem são 7 metodologias de vendas que atuam dentro do teu WhatsApp em conjunto com a inteligência artificial. E aí, as próprias perguntas que você deve fazer, a IA mesmo pode sugerir essas perguntas, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma objeção, o vendedor ele vai ter muito trabalho para pensar um contorno de objeção. Exatamente, o argumento certo na hora certa. É aqui que entra o maestro, que aí ele vai conseguir fazer o contorno de objeção, vai conseguir guiar a próxima etapa daquela conversa
e aí a gente guiar ela no sentido que a gente vai conseguir ir levando o cliente, avançando ele no nosso funil para a gente fazer a venda acontecer. Toda essa estrutura, né, toda essa metodologia embarcada, né, nessa plataforma, de que forma ela chega na agroindústria, para que segmento da agroindústria ela vai para compras, ela vai só especificamente pessoal de venda, porque quem compra também tem a... A gente nasceu como plataforma de vendas, mas tecnicamente falando, todo negócio ele vai ter alguns pontos. Então ele tem um ponto que é ele gerar novos contatos de venda. Ele tem um ponto que é atrair novos talentos. Então pode ser usado para prospecção de novos talentos para a empresa, para montar um departamento comercial. E tem toda a parte de atendimento ao cliente, com todo o histórico do cliente lá dentro, né? Então, e tudo isso com muita metodologia embarcada. Então eu consigo... de certa forma, eliminar a caixa preta que o WhatsApp vira nas empresas, né? Você não sabe o que o teu funcionário está falando lá com o cliente, você não sabe qual foi a negociação. De que forma está falando, exatamente. Né? E isso tudo acaba ficando num log único dentro do perfil do cliente dentro da plataforma, e a gente consegue ter todos os históricos, todos os atendimentos, e daí não importa muito se é uma inteligência artificial que vai atender esse cliente ou uma outra pessoa. Ela tem um histórico, né? Eu sei quem é essa pessoa e eu consigo guiar ela ali para dar o melhor atendimento possível. Fica o anjo da guarda, o auxiliar completo o tempo inteiro. Porque é muito chato você toda hora chamar uma ferramenta e toda hora ela te perguntar as mesmas coisas, né? Qual é o teu telefone? Qual é o teu nome? Qual que é a tua conta? Ou um departamento comercial que desconhece o cliente. É absolutamente... Exatamente negativo, por causa disso que a gente criou uma ferramenta nova na Redrive que se chama Jornadas, né? Porque a gente foi entendendo que não adiantava a gente só ter uma IA de atendimento ao cliente. A gente foi entendendo que precisava algo mais profundo, que era exatamente controlar em que etapa essa pessoa está em relação ao negócio. Então, eu atender o mesmo perfil de cliente com momentos diferentes, né? Um cliente que está começando no negócio, ele tem um perfil. O cliente que já é cliente há 2, 3 anos, ele tem outro perfil completamente diferente. Então, não dá para eu atender igual esse cliente. E aí, as jornadas, ela acaba embarcando, posiciona onde é que tá. Exatamente. Aqui a gente já vê assim, aquilo tudo que a gente falava de o que era futuro, já não é futuro. Já está em prática, né? Agora, junto com isso, o agro também hoje é muito, né? Ele está dentro de mercados internacionais e também é exigido dele tudo isso. Essa solução, ela não é apenas do agro, ela é para departamentos comerciais como um todo. A gente tem clientes de todos os setores, indústria, agronegócio, comércio, serviços, são todos setores que a gente atende muito bem. No geral, todo cliente... hoje no Brasil, quando a gente olha para o Brasil, né, a gente ficou meio que restrito a uma única ferramenta de comunicação. O brasileiro não lê mais e-mail, o brasileiro não usa e-mail como uma ferramenta de comunicação, o brasileiro não atende mais telefone. É muito difícil a gente conseguir chegar no cliente direto através de uma ligação. A gente ficou abduzido? A gente não usa SMS também. Então, quando a gente olha para alguns mercados, o mercado americano, ele se comporta diferente. Usa muito, é diferente, né? Não usa... Tem muita empresa que não usa WhatsApp americana. Usa SMS, usa e-mail, principalmente. Né? Mas isso é uma característica do mercado. E, de certa forma, o mercado ele está indo... Alguns mercados, eles estão indo aos poucos por esse caminho. Quando a gente olha para o mercado americano, 50% do mercado americano usa o WhatsApp e 50% usa SMS. Então, os americanos nativos mesmo, eles usam mais SMS. Quando a gente olha para Portugal, por exemplo, Portugal já usa muito WhatsApp, muito parecido com a gente, mas eles ainda atendem muito telefone. Eles ainda preferem mais esse contato, que não é uma característica nossa. Então, de certa forma, a ferramenta que ela também vai ajudando a gente equilibrando um pouquinho de todos esses canais, porque a gente também é multicanais, né? Então, a gente atende Instagram, a gente atende WhatsApp, a gente atende SMS, a gente tem e-mail para comunicação também. Então... E às vezes esse cliente está se comunicando em 2 ou 3 canais diferentes, a mesmo cliente, sobre o mesmo assunto, com as mesmas dúvidas, mas está se comunicando por outros canais. Então, você consegue traçar, juntar essa informação? Isso. A ferramenta ela é multicanais. Então, se o cliente chamar pelo site, ou se ele chamar pelo Instagram, ou se chamar pelo WhatsApp, dentro da plataforma é a mesma pessoa. E aí eu tenho todo o histórico. Isso é uma grande vantagem na hora de eu atender o cliente, né? Porque daí eu vou conseguir personalizar ou hiperpersonalizar o atendimento para aquela pessoa,
e ser muito mais eficiente na resposta, né? E ser mais eficiente é uma busca que toda empresa tem que buscar. Então, por isso que também não tem muitos setores, né? A gente acaba atendendo todo mundo. A gente falou de captação de leads, de lead qualificado. Mercoagro é um hub para isso, né? Como é que foi a experiência para vocês? Mercoagro tem sido fantástica, né? É muito legal porque a gente tem aqui empresas de vários locais do mundo, né? A gente conversou com argentinos, conversou com paraguaios, conversou com o pessoal da Turquia. A gente, primariamente, né, os brasileiros aqui, mas a gente conectou com muitas empresas, já fez vários negócios aqui dentro, então tem sido realmente uma grata experiência. A gente está aqui como uma parte de inovação, de startups, né? Muito próximo do Sebrae sempre. Por causa, talvez, da nossa característica de ser uma empresa jovem, ser uma empresa de inovação. Então, está sendo muito bom. É uma feira que eu, particularmente, ainda não conhecia. Minha primeira Mercoagro, mas foi uma grande surpresa pelo tamanho da feira. Percepção em relação ao tamanho uma feira gigantesca, né? E você percebeu um público muito qualificado, muito interessado, né? Sem dúvida, né? Quem está aqui dentro são donos de negócios, são pessoas que estão aqui para fazer negócios especificamente, então vendas tem tudo a ver exatamente com esse universo, está sendo realmente uma grande experiência. Muito obrigada, viu? Sucesso, desejo muito sucesso para vocês. Quem quiser saber mais sobre Redrive, onde encontra? redrive.com.br ou no nosso Instagram, que é também redrive.com.br. Lá a gente compartilha muito a nossa visão de vendas, de jornadas de vendas, de caminhos, de negócios, e a gente está aqui para propor soluções e ajudar essa transformação de mundo. Daniel, muito obrigado, desejo muito sucesso. 2028 a gente se vê na Mercoagro? Estaremos aqui. Sucesso. Que até lá, então, mais novidades ou ainda com novidades consolidadas até lá, desejo muito, muito sucesso para vocês. Até a próxima. Valeu. A gente vai ficando por aqui com mais um Mercoagro Talks.